Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 7. As dádivas do reino. Seção 8. A crença inacreditável. Nós dissemos que sem projeção não pode haver raiva, mas também é verdade que sem a extensão não pode haver amor. Porque a gente está sempre projetando, então quando a gente projeta fora aquilo que a gente não reconhece em nós mesmos, a gente está projetando e criando raiva, tanto em nós quanto nos outros. Mas também o contrário é verdadeiro. Sem estendermos o amor, que é a extensão que Deus fala o tempo inteiro, também não pode haver amor. Então a gente tem que procurar estender a nossa bondade, o nosso amor, a nossa paz, a nossa serenidade, a nossa compaixão o tempo todo. Essas afirmações refletem uma lei fundamental da mente e, portanto, uma lei que está sempre em operação. Eu vou parar aqui só para ressaltar de novo, gente. Eu não sei se dá para perceber, mas ele está sempre trazendo que é uma lei da mente, uma lei fundamental da mente. Tudo que a gente vivencia é de acordo com nossa configuração mental, de acordo com as crenças que estão na nossa própria mente. Então, a nossa vida é um retrato exato daquilo que a gente acredita, que são as nossas crenças. Por isso é tão importante refletir sobre elas e mudá-las na medida em que os sofrimentos vão ficando mais fortes, né? Na verdade, o ideal é mudar antes de provocar sofrimentos, mas muitas vezes a gente acaba só olhando para isso depois de alguns equívocos, de alguns sofrimentos, de algumas relações conflituosas. E ele continua aqui: a lei da mente é a lei pela qual você cria e você foi criado. Então, eu vou trazer de novo a primeira lei universal, que diz que o todo é mente e o universo é mental. Ou seja, Deus é uma grande consciência que cria a partir de si mesmo, que expande a si mesmo o tempo todo, que estende a si mesmo, que somos nós aqui, que somos essa extensão. E o universo é mental. Por quê? O nosso universo, o meu universo particular, é uma criação da minha mente, é uma manifestação daquilo que está na minha mente, é aquilo que eu acabei de falar um pouquinho antes. Então, é uma lei fundamental. A gente foi criado através da extensão da mente de Deus e também criamos os nossos próprios universos particulares. E os nossos universos particulares criam o universo coletivo que a gente percebe no mundo. É a lei que unifica o reino e o mantém na mente de Deus. Para o ego, a lei é percebida como um meio de se livrar de algo que ele não quer. Então, o nosso ego, essa voz distorcida na nossa própria mente, ela faz a gente acreditar que o nosso plano mental só serve para eliminar tudo aquilo que a gente não quer e também para projetar fora, para acusar, para julgar, para apontar o dedo fora. Olha como a gente cai no mundo de ilusão que a nossa própria mente distorcida cria. Para o Espírito Santo, essa é a lei fundamental do compartilhar, pela qual você dá aquilo que valoriza, de modo a conservá-lo na sua própria mente. É o que ele acabou de falar, que esse parágrafo aqui está muito, muito profundo até. Porque ele acabou de falar aqui, ó, para o Espírito Santo, isso é uma lei do compartilhar. Eu estou compartilhando o quê? Raiva, medo, insegurança, escassez? Ou, ao contrário, eu estou compartilhando paz, amor, compreensão, verdade? Isso tudo parte das minhas crenças, parte daquilo que me move na vida, que é a minha configuração, é o meu estado mental. Por isso que a gente está sempre compartilhando. É por isso que ele também fala que a gente está sempre dando. E aquilo que a gente dá é aquilo que a gente compartilha através do nosso comportamento, porque o nosso comportamento é reflexo da nossa mente. E quando eu dou isso, é isso também que eu vou receber. Para o Espírito Santo,
é a lei da extensão, ou seja, estamos estendendo cada vez mais. Compartilhar é estender. Para o ego, é a lei da privação. Ela produz, portanto, abundância ou escassez, dependendo de como você escolhe aplicá-la. Essa escolha cabe a você, mas não cabe a você decidir se vai ou não usar a lei. Por que que não cabe a gente decidir se vai ou não usar a lei? Porque essa lei ela acontece independente ou não da nossa vontade. Por ser uma lei universal, ela está atuando 24 horas por dia, a cada segundo, a cada milissegundo, porque é uma lei universal. Então, pensei em algo, na verdade, eu estou criando aquele ali, principalmente se estiver aliado a algum sentimento, algum medo, alguma culpa ou alguma alegria, alguma satisfação. Esse plano mental e emocional, eles materializam sim os fatos na nossa vida, os relacionamentos, as situações. É, se a gente vai ter e viver uma vida de abundância ou ter e viver uma vida de escassez. Então, independente de eu falar, não, hoje eu vou usar a lei da mente, a lei universal, não, ela está atuando o tempo inteiro. Por isso que devemos vigiar os nossos pensamentos. Todas as mentes necessariamente projetam ou estendem, porque é assim que vivem, e toda mente é vida. Olha só, projetando, estamos projetando questões, ilusões do ego. Estendendo, estamos manifestando as criações conectadas com aquilo que é real, que é divino. E assim a gente vive, porque toda a mente é vida, ou seja, tudo que está na mente é a nossa vida manifestada. É muito importante entender isso. E mesmo a gente entendendo, a gente cai inúmeras vezes nessas armadilhas do ego. Eu mesma, nossa, quantas vezes eu me pego agindo em relação a alguma questão que o ego me fez acreditar. Mas são muitas vezes. Só que é muito mais fácil também para mim voltar para o pensamento certo, porque eu estou vigilante. E eu não vou conseguir todas as vezes, 100%, mas eu consigo a grande maioria das vezes, sim. O uso que o ego faz da projeção tem que ser inteiramente compreendido antes que a associação inevitável que se faz entre projeção e raiva possa ser finalmente desfeita. O ego sempre tenta preservar o conflito. Olha só, o ego quer preservar o conflito a todo custo. Ele é muito engenhoso em inventar formas que pareçam diminuir o conflito, porque não quer que você ache o conflito tão intolerável a ponto de vir a insistir em desistir dele. O ego tenta, então, te persuadir de que ele pode te libertar do conflito, contando que você não desista dele e te liberte. Olha só, gente, contando que a gente não desista do conflito, porque o ego faz a gente pensar que agora que está diminuindo, a gente vai se libertar do conflito, mas não, é só um momento de respiro para que o ego possa se fortalecer cada vez mais. Essa desistência tem que ser total, tem que ser instantânea, tem que ser um elemento da nossa vontade mais profunda, porque senão não é possível sair do conflito. Então, se tem um relacionamento complicado, vai lá, ameniza a situação, pede perdão se você acha que errou, abençoa o outro, volta a conversar. Toda vez que você ficar entre idas e vindas, você está amenizando o conflito aqui, como o ego está tentando fazer. Aí você está agindo pelo seu ego. E isso depois só aumenta, só alimenta, porque quando o conflito se fortalece de novo, ele vem com força total, usando a sua própria visão distorcida das leis de Deus. O ego usa o poder da mente apenas para derrotar o propósito real da mente. Projeta o conflito da sua mente para outras mentes numa tentativa de te persuadir de que você se livrou do problema. É
abrandamento, né, da situação. Parece que o conflito foi resolvido, mas no fundo foi só é, é como se tivesse dado um pause ali. E na hora que der o start de novo, aquilo explode. Existem dois erros principais envolvidos nessa tentativa. Primeiro, estritamente falando, o conflito não pode ser projetado porque não pode ser compartilhado. Qualquer tentativa de manter parte dele e se livrar de outra parte não significa realmente nada. Lembre-se de que um professor conflitado é mau professor e mau aprendiz. As suas lições são confusas e o valor de transferência que elas têm é limitado pela sua confusão. O segundo erro é a ideia de que pode se livrar de alguma coisa que não quer, dando-a a outro. E isso é muito real, né, gente? A gente acha que tirando aquilo, projetando aquilo em outro, aquilo lá não nos pertence mais. É um grande engano. Dando-a, você a mantém, pois essa é a forma de mantê-la. O fato de acreditar que vendo-a do lado de fora, você a excluiu do que está dentro de você mesmo, é uma completa distorção do que seja o poder da extensão. É por isso que aqueles que projetam são vigilantes em favor de sua própria segurança. Eles têm medo de que suas projeções retornem a eles e os firam e cause dor, sofrimento, né? Acreditando que apagaram as suas projeções das suas próprias mentes, acreditam também que as suas projeções estão tentando voltar a se introduzirem nelas, ou seja, nas suas mentes, de modo furtivo. Uma vez que as projeções não deixaram as suas mentes, eles são forçados a se engajar em uma atividade constante de forma a não reconhecer isso. Você não pode perpetuar uma ilusão acerca de um outro sem perpetuá-la em você mesmo. Para isso, não há saída, porque é impossível fragmentar a mente. Fragmentar é quebrar em pedaços, e a mente não pode atacar nem ser atacada. A crença em que ela pode atacar é um erro que o ego sempre comete. Está por trás de todo o seu uso de projeção. Ele não entende o que é a mente e, portanto, não entende o que você é. Apesar disso, a existência do ego depende da sua mente, porque o ego é uma crença sua. O ego é uma confusão na identificação, ou seja, nós nos identificamos com a parte ilusória, equivocada da nossa mente. Em vez de nos reconhecermos, de voltarmos a ter o conhecimento de quem verdadeiramente somos. Não tendo nunca tido um modelo consistente, ele nunca se desenvolveu de maneira consistente. O ego é o produto da aplicação indevida das leis de Deus por mentes distorcidas que estão usando o seu poder de forma equivocada. Não tenha medo do ego. Ele depende da sua mente e como você o fez por acreditar nele, da mesma forma pode dissipá-lo, retirando a sua crença nele. Ou seja, deixando de acreditar na existência do ego e se aliando unicamente à verdade, ao amor, à paz, a tudo aquilo que tem de mais elevado. Não projete a responsabilidade pela sua crença no ego em mais ninguém, ou preservará essa crença. Quando estiver disposto a aceitar sozinho a responsabilidade pela existência do ego, terá deixado de lado toda a raiva e todo o ataque, pois esses vêm de uma tentativa de projetar a responsabilidade pelos seus próprios erros. Ou seja, traz aqui sobre autorresponsabilidade. Tá bom, eu que criei todas essas ilusões.
talvez por medos desconhecidos, talvez por dores, talvez por culpas que nem eu mesmo tenho consciência. Mas eu decido também deixar de acreditar nessas ilusões que a minha mente criou. E continuo aqui, mas tendo aceito esses erros como seus, não os mantenha. Ou seja, mesmo reconhecendo, libera, porque se entrar na culpa, nossa, eu criei tanta dor, criei tanto sofrimento, nossa, eu vivi tantos anos aprisionado pelo meu ego, aí já entrou na culpa. Aí, gente, está aprisionado do mesmo jeito. É um trabalho de evolução contínuo e é um trabalho desafiador. Mas não é impossível. É um passo de cada vez, um dia de cada vez. Aí a gente vai conseguindo se libertar das ilusões, porque em cada um de nós, essas ilusões estão fortalecidas em níveis diferenciados. Mas mesmo assim, todos esses níveis são passíveis de cura e de transformação. E ele diz aqui, ó, entregue-os rapidamente ao Espírito Santo, de modo que possam ser completamente desfeitos, de tal modo que todos os seus efeitos desapareçam da sua mente e da filiação como um todo. O Espírito Santo vai te ensinar a perceber o que está além da sua crença, porque a verdade está além da crença e a sua percepção é verdadeira. Ou seja, que ele traz que a percepção do Espírito Santo é a única verdadeira. O ego pode ser completamente esquecido a qualquer momento, porque é uma crença totalmente inacreditável. E ninguém pode manter uma crença que tenha julgado como inacreditável. Quanto mais aprende sobre o ego, mais reconhece que não se pode acreditar nele. Aquilo em que não se pode acreditar não pode ser compreendido porque é inacreditável. A falta de significado da percepção baseada no inacreditável é evidente, mas pode não ser reconhecida como estando além da crença, pois é feita pela crença. Todo o propósito desse curso é te ensinar que o ego é e será para sempre inacreditável. Olha que lindo isso, né? Esse livro aqui está trazendo esse ensinamento, essa reconfiguração da nossa própria mente, para que a gente saia desse engano de acreditar em crenças limitantes que o ego mesmo produziu na nossa mente. É um projeto lindo, gente. Você que fez o ego acreditando no inacreditável, não pode fazer esse julgamento sozinho. Ao aceitar a expiação para você mesmo, está se decidindo contra a crença em que pode ser sozinho, e assim dissipando a ideia da separação e afirmando a sua verdadeira identificação com todo o reino, literalmente, como sendo parte de você. Essa identificação está além da dúvida, assim como está além da crença. A sua integridade não tem limites, porque o que é tem que ser infinito. O que a gente é, nós somos seres infinitos, eternos. O ego, então, é só uma ilusão, é uma crença que nós mesmos criamos. E basta que a gente entregue esses erros, esses equívocos, essas ilusões ao Espírito Santo para que ele ressignifique e reinterprete cada uma em nossas vidas. Fim da leitura do livro-texto.